Gravando, senhor presidente. Bem. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje é dia 5 de novembro de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, o vice-presidente, Dr. Argos Gregório, Daniela Gonçalves e, em substituição ao Samuel Magro, Flávio Nascimbem de Freitas. Pela representação fiscal, Antônio Carlos Nóbrega Tortello. Nós temos 2 processos em pauta, um pedido de acompanhamento do primeiro da pauta, que é da Bracol. Este processo, nós tivemos aqui o voto proferido pelo relator, Dr. Argos, um pedido de vista do Dr. Flávio e também meu pedido de vista. Então, eu peço então ao Dr. Argos que nos resuma o seu voto, para a gente iniciar aqui o julgamento, resumir o seu voto e em seguida eu abro a palavra ao voto vista do Dr. Flávio. Bom dia, presidente, obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos aqui, o senhor presidente, a doutora Daniela, doutor Flávio Nascimbem de Freitas, sempre aqui, muito bem-vindo na nossa Câmara, a representação fiscal na pessoa do doutor Antônio Carlos Tortello. Cumprimento aqui o pessoal que nos dá suporte, especialmente o Jailson, aqueles que nos assistem, os advogados aqui presentes. Presidente, esse processo, como bem colocado, ele teve o seu voto apresentado na sessão, em uma determinada sessão, em que foram tirados em vista por dois membros desta Câmara, pelo senhor presidente e pelo doutor Flávio, né? Eu estou ouvindo um retorno, um eco, talvez do microfone do presidente. Vamos ver. Acho que todos me ouvem. Pronto. Então, esse processo foi tirado em vista conjunta pelos doutores Flávio Nascimbem e pelo doutor José Orivaldo, presidente. Originalmente, 2 infrações, acusações de transferência indevida de créditos, né? Na verdade, como dito naquela oportunidade, o processo teve aí algumas passagens pelo tribunal, dentre as quais a última, até então, foi uma decisão da Câmara Superior mandando retornar os autos para a Câmara Ordinária para que nova decisão fosse proferida. Mas nova decisão fosse proferida levando também em conta alguns argumentos levantados pelo contribuinte em recurso especial, que não teriam sido apreciados em instância ordinária. No meu entendimento, mandou-se, e para mim está muito claro, mas salvaguarda de entendimentos em sentido contrário, no meu entendimento está muito claro de que o processo foi devolvido para nova decisão, e não apenas para apreciar os itens ali constantes. Mas, de toda sorte, a minha decisão, o voto ficou extremamente ou relativamente longo. Se me permitir aqui apenas uma transliteração da ementa, né? Se tratava de transferência indevida de créditos, como disse, o retorno dos autos para que novo julgamento fosse dado. Os créditos, sob a minha perspectiva, são existentes e de origem inquestionável, decorrentes de entrada de mercadorias em operações amparadas por benefícios fiscais, das quais resultaram autuações fiscais. As pretensões fiscais são limitadas às alegações de vício na transferência de créditos. A transferência de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa não foi aperfeiçoada, não realizado o recebimento do crédito pelo destinatário, a ausência de creditamento de ICMS, portanto, na minha leitura, é erro material de descrição do AIM, que poderia ser consubstanciado ali por descumprimento de obrigações acessórias e não por transferência indevida de créditos que não foram efetivamente transferidos. Houve ali um incidente de denúncia espontânea de terceiros, o que mais ainda retificou a afirmação de transferência de créditos, mas então tornou-a ausente, e apenas há uma contestação aqui da sucessão de estabelecimentos entre eles. Na minha leitura, e como resultado, eu dei conhecimento ao recurso aviado e o seu provimento com
finalmente o cancelamento do AIM. Eu só vou... isso mesmo, conhecimento. Então, presidente, em linhas muito sintéticas, esse foi o caso, esta foi a minha interpretação dada, e segundo essa interpretação, foi tirado em vista aí por 2 membros desta Câmara. É isso, presidente. Obrigado, doutor Argos, pelo resumo aí do seu voto. É um voto realmente longo, né? Então, sem mais delongas, eu passo então a palavra ao voto vista, o ilustre juiz Flávio Nascimbem, para que apresente o seu voto. Doutor Flávio, com a palavra. Então, eu entendi diferente do doutor Argos e eu vou direto ao meu voto. Voto vista, relatório. Pedi vista para, com mais vagar e mais cuidado, analisar as complexas questões postas nesses autos. Inicialmente, adoto o relatório elaborado pelo juiz Dr. Argo Magnus de Paula Gregório. Voto vista. A Câmara Superior devolveu para nossa apreciação questões que, segundo a decisão que proferiu, não foram analisadas na decisão que apreciou o recurso ordinário, quais sejam: a formulada as folhas 4938 na direção da improcedência da atuação por conta de falta de prejuízo ao erário, diante do alegado reconhecimento do próprio fisco de que a Bracol Barueri, cujo AIE teria sido declarada nula com efeitos retroativos, não teria lançado o crédito recebido por transferência da Bracol Lins, autuado na GIA Item 11. A formulada as folhas 4939 na direção de que a autuação deveria, quando muito, se limitar à pretensão de penalidade por eventual descumprimento de obrigação acessória, mas nunca a reclamação do imposto. A trazida nas folhas 4941 na direção da impossibilidade de se atribuir efeitos retroativos à declaração de nulidade. E a D, formulada as folhas 4942, 4943 na direção de que, diante da opção da empresa BASF de quitar o que havia deixado de recolher por conta do aproveitamento do saldo credor advindo da Bracol, o AIM teria perdido objeto. Destarte, passo a apreciar as questões que foram devolvidas pela Câmara Superior a essa Câmara Julgadora. Passo agora a apreciar as questões que foram devolvidas pela Câmara Superior. A formulada as folhas 4... cito a questão A e passo a responder. Em relação à presente questão, inicialmente afirmo que a existência ou inexistência de prejuízo ao erário de per si não tem o cortão de tornar uma autuação indevida. Isso porque infrações ao estabelecido no ordenamento jurídico geram penalidades independentes de gerarem prejuízo imediato ao erário, vez que tem o potencial de gerar prejuízo ao Estado, à fiscalização de tributos ou aferir vantagem indevidas a terceiro. Não bastasse isso, no presente caso, mesmo que os créditos sejam considerados legítimos, sua transferência fora das condições estabelecidas no ordenamento jurídico pode ter efeitos na apuração e gerar prejuízos ao Estado, à sociedade e ao erário, pelo que afasto a presente alegação do contribuinte. B. Formuladas folhas 4939. Repito a questão B. Não vislumbro o erro de acusação alegado pela autuada. A transferência indevida tem impacto na escrita fiscal e na apuração, tanto de quem recebe quanto de quem envia o crédito, podendo gerar situação em que o montante dos tributos recebidos pelo Estado seria diferente nas duas situações. Assim sendo, a autuação foi correta ao apontar como infração aquelas em que se pode cobrar imposto relativo ao crédito indevidamente transferido. As infrações de transferência indevida de créditos e de recebimento de créditos em desacordo com a legislação são autônomas, e o fato de quem recebe o crédito realizar o estorno não ilide a infração da infração em condições não permitidas na legislação, nem transforma a infração em simples descumprimento de obrigação acessória. Repito a C. De efeitos retroativos da nulidade. A declaração de nulidade, como o próprio nome indica, apenas declara irregularidades pré-existentes. O contribuinte tem o dever de conhecer suas contrapartes negociais. Assim sendo, as declarações e nulidades da inscrição estadual podem retroagir contra os constatados em processo regular pela autoridade fiscal.
Analisando o presente caso, vejo que a Câmara Superior só nos devolveu a questão retroativa à retroatividade da declaração de nulidade, não estando na competência dessa Câmara analisar a legalidade da constatação da nulidade alegada pelo fisco. D. A formulada na direção de que, diante da opção da empresa VASP de quitar o que havia deixado de recolher por conta do aproveitamento do saldo credor vindo da Bracol, o AIN teria perdido o objeto. Eu falo de novo, as infrações de transferência indevida de créditos e recebimento de crédito fora das condições estabelecidas no ordenamento jurídico são autônomas, e uma pode ocorrer mesmo que a outra não ocorra. Em outras palavras, se você transferir um crédito em situação não permitida, seja o crédito bom ou não, o fato da empresa que ele se destina posteriormente se tornar ou não utilizar esse crédito, não ilide a infração cometida pela empresa que transferiu o crédito. Em algumas circunstâncias, pode funcionar para elidir a acusação de recebimento de crédito em situação não permitida. Destarte para um caso em questão, salvo o melhor juízo, o fato do recebedor não ter utilizado os créditos irregularmente transferidos não solte os efeitos pretendidos pela defesa e não se constitui em denúncia espontânea, vez que a denúncia espontânea deve ser realizada pelo contribuinte que transferiu o crédito para ter efeitos contra infrações de transferência de créditos em situação não permitidas, e não pela empresa que recebeu o crédito. Em outras palavras, aqui não se configura denúncia espontânea. Em relação à discussão sobre se os créditos são ou não lícitos e sobre a regularidade das transferências, essas foram analisadas na decisão anterior e não foram devolvidas pela Câmara Superior, restando como indevida a transferência realizada. Assim sendo, ouso discordar do culto relator e conheço e nego o provimento ao recurso ordinário. É assim que eu voto. Obrigado, doutor Flávio. Voto muito bem conciso e muito bem fundamentado. Eu passo, então, ao meu voto vista. Eu, mais ou menos, estruturei meu voto semelhante ao doutor Flávio, né, partindo das determinações aqui da Câmara Superior. Mas, ao contrário do que o doutor Flávio entende, eu estou acompanhando o relator, né? Então, eu vou ao meu voto o meu áudio não está muito bem, eu vou tentar resumir dentro do possível o meu voto para não atrapalhar tanto vocês. A Câmara Superior, pelo acórdão de folhas 5.402 e 5.403, determinou o retorno dos autos para apreciação de todas as matérias do recurso ordinário, destacando, no entanto, as seguintes questões: improcedência do AIN por falta de prejuízo ao erário. A Bracol Barueri não teria lançado o crédito. Erro de acusação na medida em que se trata de uma espécie de mera obrigação acessória que não foi cumprida regularmente, referente ao crédito que não foi transferido. Nulidade dos atos praticados que não tem efeito retroativo. Ocorrência de denúncia espontânea. Esses são os pontos não exaustivos, como até consta do voto vencedor do Dr. Badia, a determinação para que analisássemos aqui as questões do recurso ordinário. Quanto ao mérito, tendo o ilustre relator analisado as referidas questões, concordo com o seu voto por entender que, de fato, o crédito não é fictício na sua origem e existia na escrita fiscal do estabelecimento autuado de maneira definitiva. B. Não houve aperfeiçoamento ou consumação nem quanto ao item 1 e nem quanto ao item 2, juridicamente ou tecnicamente, de transferências de crédito no presente caso. C. O fato ilícito quanto ao item 1, em verdade, de descumprimento de obrigação acessória, prevalecendo quanto ao item 2, erro correspondente à inexistência de transferência de crédito em si. D. Aproveitamento da denúncia espontânea da BASF, na medida em que esta não optou por manter e defender seu crédito, preferindo a denúncia espontânea, não tendo optado também por retificar a escrita fiscal do estabelecimento para que a cadeia de transferência do crédito não se completasse e a acusação de transferência de crédito tivesse sentido. Quanto à origem do crédito, acompanha integralmente as ponderações do ilustre relator, acrescentando, inclusive, que no julgamento do AIN 3.145.904, ponderei sobre a questão afirmando o quanto extraio daquele julgado.
Considero, pois, que, estando presente o crédito indevido na escrita fiscal de um contribuinte do ICMS, ali deve permanecer, até que o contribuinte estorne voluntariamente o crédito, refazendo a escrita fiscal por denúncia espontânea ou em atendimento expresso à notificação da autoridade. Definitivamente, quando transcorra o período legal para eventual ação fiscal ou denúncia espontânea a ele relativo. E, em terceiro lugar, até que, considerado indevido, o crédito seja objeto de glosa pela autoridade fiscal. Sucede, todavia, que a glosa de um crédito não significa, em termos de atividade fiscalizatória, em sua automática inexistência ou pressuposto desaparecimento do estabelecimento que mantinha em sua escrita fiscal. A autuação de ICMS glosa o crédito, realizando um lançamento tributário em sentido contrário, imputando, em face ao crédito indevido, um débito exigido em auto-infração. Não se anula o crédito indevido do ICMS por simples desaparecimento ou desconsideração lógica de que não deveria existir, mas por exigência de valor correspondente em auto-infração que o neutraliza financeiramente e matematicamente. O contribuinte autuado passa, com a autuação, a ter uma dívida correspondente ao crédito indevido. O crédito indevido a justificar a autuação sofrida, nesse momento, passa a ser definitivo na escrita fiscal do contribuinte, não sendo em si passível de ser desconsiderado. Cito como exemplo, em linhas atrás, a mais frequente autuação julgada por esse tribunal, qual seja a autuação por crédito indevido de imposto oriundo de operação amparada por documento inidôneo. O crédito oriundo de documento inidôneo, ser considerado indevido, é objeto de lançamento de ofício que o exige por meio de AIN. Daí resultar, primeiro, uma dívida para o autuado exigida por meio do AIN. E, em segundo lugar, a definitiva permanência do crédito indevido em sua escrita fiscal. Tem-se, matemática e financeiramente, um crédito irregular na escrita e um débito em AIN que, por valores equivalentes, se anulam. Suponhamos que um crédito indevido de R$100. No momento da autuação, se exige no auto de infração o correspondente imposto em montante igual ao crédito indevido, e em valor também de R$100. Nesse caso, o contribuinte não tinha direito a R$100, tomou tal crédito e, por meio do auto de infração, se tornou devedor dos mesmos R$100, resultado financeiro prático igual a zero. A ação fiscal, que desenvolveu matemática financeiramente a situação de dívidas e créditos do contribuinte perante o fisco para zero. Em outra hipótese, caso se exija além do imposto em infração por crédito indevido, que logicamente se considere também inexistente o crédito presente na escrita fiscal do contribuinte, teríamos situação injusta da exigência fiscal duplicada, pois a ação fiscal aí não se limitaria a nulificar o creditamento indevido. Suponhamos que, para esse segundo caso, o crédito indevido de R$100 tomado pelo contribuinte em sua escrita fiscal. Se o crédito, logicamente, deve desaparecer da escrita, o contribuinte autuado passa a ter uma dívida de R$100, exigida em auto-infração, além de não ter o crédito em sua escrita fiscal. Aqui o saldo não é zero, mas menos 100 para o contribuinte, o que demonstra o equívoco em se considerar inexistentes saldo de crédito indevido. Esse, porém, não é o problema mais grave da exigência fiscal, que, violando a lógica do lançamento por homologação, considere logicamente inexistentes lançamentos de crédito que o contribuinte fez em sua escrita fiscal. Deveras, consequência mais grave do erro fiscal de considerar inexistência por lógica ou decorrência créditos ditos indevidos é a anulação plural ou em cascata, como apontado pelo recorrente em seu recurso. Isto porque, e exatamente como ocorre no presente caso, a lógica desconsideração do crédito fiscal modifica todos os atos subsequentes da apuração do imposto pelo contribuinte. Assim, não se tem mais só o crédito indevido, mas infrações dele decorrentes, tal como eventual e posterior falta de pagamento do imposto, porque quando da apuração do saldo a recolher foi considerado o crédito indevido que deveria, logicamente, ter desaparecido. Ou, ainda, transferência indevida do crédito a terceiro, porque o crédito não deveria existir. Tudo agravando o erro matemático financeiro de transformar um único ato de creditamento indevido em exigências fiscais em cascata, que fazem surgir saldos devedores múltiplos favoráveis ao fisco, o que é irregular, como bem apontado pelo contribuinte recorrente. Resumindo o quanto fundamentado, é corolário do ICMS que o crédito, se indevido e não estornado pelo contribuinte, oportunamente seja exigido em auto-infração e, a partir daí, para evitar
Caiu, Urival. Doutor José Urivaldo travou. Senhor presidente, caiu a sua rede. Acho que tem que avisar ele por aqui, porque acredito que ele não esteja. Tenta pelo WhatsApp do grupo de vocês, da Câmara. O Arcos também caiu? Não. Não? Então, tenta falar com o Urivaldo, que no Acabei meio de do mandar voto... aqui, ó, que caiu. Beleza. Está escrevendo alguma coisa. Está voltando. Então, vão firme lá. Desculpe aí, mas caiu aqui de repente, né? Vocês estão me ouvindo bem ou continuo com aquele eco? Não, parece que está melhor. Sei lá. Não, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Bom, então eu vou reiniciar exatamente no parágrafo que eu parei aqui. Resumindo, quanto fundamentado, é corolário do ICMS que o crédito sem devido e não estornado pelo contribuinte oportunamente seja exigido por auto de infração, e que, a partir daí, para se evitar bis in idem e atuações múltiplas, se considere fixado definitivo e regularmente na escrita fiscal do contribuinte, tal como originalmente lançado pelo próprio contribuinte. Nesse sentido, não há prejuízo ao erário por criação de débitos fictícios, no caso em análise. Quanto às questões dos itens, então eu analisei até agora o item 1 lá, que eu mencionei lá da decisão da Câmara Superior, né, que ele elencou lá 4 ou 5 itens, né, esse eu analisei o primeiro item. Quanto às questões indicadas nos itens 1 e 2, correspondente à inexistência de transferência de crédito para o estabelecimento Bracol Barueri e erro correspondente à acusação que deveria se converter em mero erro quanto à obrigação acessória, também foram bem enfrentadas pelo voto do ilustre relator. De fato, tratando-se de 2 estabelecimentos da mesma empresa e havendo, por parte do pretenso transmitente do crédito, total controle da transferência até sua efetivação, não se pode falar em crédito transferido quando o destinatário, sob seu controle, não lançou o crédito. Em situação do auto de infração, nesse particular, excepcional, porque não só tratamos de estabelecimento da mesma empresa, como também porque o relato fiscal trata de detalhar todo o caminho do crédito, afirmando expressamente que não foi aproveitado pelo estabelecimento Bracol e que a BASF efetivamente teria negociado / adquirido o crédito Bracol. Ver relato, essa afirmação está no relato do item 1, na parte final, folhas 1. Que a BASF efetivamente negociou e adquiriu o crédito. Também acompanho, quanto à matéria, as ponderações do relator por inexistir transferência de crédito para a Maclene, distribuidor de produtos de beleza, visto que não houve transferência de crédito de ICMS em si, mas pretenso vício na aquisição de estabelecimento como um todo. Quanto ao item 4, lá da relação de questões indicadas pela Câmara Superior, que trata da falta de efeito retroativo da anuidade, entendo que não deve ser tratado de maneira genérica na espécie, mas no contexto acusatório, em que a transferência de crédito ou a tentativa de transferir créditos, que não se efetivou de maneira técnica, é impugnada por motivo específico pelo autuante. O tema termina por ser englobado pelo enfrentamento dos demais argumentos da impugnação específica de forma de autuação, tornando-se irrelevante neste voto abordá-lo. Finalmente, quanto ao item 5, que é o último da relação indicada pela Câmara Superior, né, das questões, correspondente à denúncia espontânea da BASF, tenho que essa reforça o erro de acusação correspondente à inexistência de transferência de crédito e de ausência do prejuízo erário, vale dizer, inexistência de débito do imposto. Ainda que considerássemos que a Bracol tivesse transferido os créditos dissimuladamente à BASF, no momento da autuação, tal transferência de créditos está definitivamente desfeita pela denúncia espontânea antes da lavratura do AIM. Assim, não havia mesmo qualquer transferência a se anular no caso do julgamento. Com efeito, se de um lado considerarmos que a transferência de créditos não foi levada a efeito, não há que se falar em falta de pagamento de imposto. Logo, teríamos apenas irregularidade formal praticada pelo autuado. De outro lado, sob o aspecto da indigitada denúncia espontânea,
dado que o próprio autor do feito afirma que os créditos foram negociados e adquiridos pela BASF, se infere, igualmente, a inexistência de imposto a ser exigido, restando, eventualmente, infração por descumprimento de dever instrumental do autuado quanto ao item 1. Se não há débito ou prejuízo erário, insofismável erro de acusação do item 1 do AIM. Igualmente, se não houve transferência efetivada, também se verifica erro de direito quanto à acusação do item 2. Em seguida, eu faço algumas considerações jurídicas e teóricas a respeito da questão da subsunção, para reforçar aqui o argumento do erro de acusação, né? Então, diante disso, eu estou entendendo que realmente há erro de acusação, e por conta disso, eu conheço do recurso ordinário, do integral provimento, para cancelar os itens 1 e 2, nos termos do voto, acompanhando integralmente o voto do ilustre relator. Esse é o meu voto, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, estou, então, encerrando os debates. Peço, então, que os senhores juízes confirmem presença para a quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Houve empate. Pelo voto de qualidade, prevalece o voto do relator, do presidente, que acompanhou o voto do relator. Vou agora, então, fazer o registro do voto vencedor. O voto vencedor fica sendo o seu, presidente? Eu vou considerar como o voto de desempate, isso. Sim, sim. Acho que também porque acompanhou e complementou, né? Isso, exatamente. É para ficar bem claro que senão você teria que fazer uma preferência para declarar o acompanhamento. A não ser que você prefira fazer assim, mas... Não, presidente, tudo bem. Muito bem, proclamo o resultado do julgamento, o recurso ordinário conhecido integralmente, provido por maioria de votos, né? De acordo com o voto de desempate. Julgamento encerrado. Eu agradeço aqui a presença do Dr. Walter, da doutora Uli, não é? Silva, e passamos, então, ao próximo processo da pauta. Próximo processo da pauta é o AIM 5035892, Almex Alumínio. O relator, doutor Argos, é um recurso ordinário. Não há não há inscrição para sustentação oral. Então, eu passo a palavra diretamente ao ilustre relator para que apresente o seu voto. Doutor Argos, com a palavra. Obrigado, presidente. Neste caso, ele é um caso relativamente simples. Então, eu vou pedir a gentileza de fechar o seu microfone, presidente, que fica dando... Ou da doutora... Não, acho que é da doutora... Então. Seu microfone está aberto. Acho que a Daniela... Era o meu, desculpa. No fundo da Fazenda, né, da Cefaz. Bom, tem outras pessoas, desculpa. Vocês o voto já circulou anteriormente, também no sistema. Este caso é um caso de uma única acusação, de falta de pagamento de ICMS, né? Mas, curiosamente, ele tenderia a ser tratado como um caso de crédito indevido e de comprovação de boa-fé. Mas não é o que se sucede. E, efetivamente, aqui
é falta de pagamento de ICMS por quebra de diferimento do imposto em operação com contribuinte que teve a sua situação irregular declarada posteriormente às operações. Então, ele levaria um caráter muito semelhante àquela configuração de validação ou não da súmula 509 do STJ, no que diz respeito à comprovação da boa-fé da contribuinte, quando da comercialização desses materiais, no caso aqui era sucata de alumínio, né? Então, o recurso ele é até um pouco mais complicado de se enfrentar, porque, essencialmente, se argumenta a boa-fé, né? Se utiliza dos argumentos utilizados ali nas questões de creditamento indevido. Então, o que eu fiz foi, como de costume, dissecar o recurso e tentar ali confrontar os argumentos, ainda que sejam argumentos relacionados tipicamente à boa-fé em creditamento indevido, eu acabei ali analisando os mesmos para comprovar ou não se houve uma boa-fé na comercialização, no caso não era aquisição, mas era venda, né, dessas mercadorias para terceiro, cujo terceiro adquirente foi declarado inidôneo no futuro. Então, vou tentar ler aqui com grande economia. Então, primeiro eu cito aqui a infração, como mencionada pela própria representação, as folhas 1055. Esclareço que eu não preciso rebater todos os argumentos, segundo o STJ, mas assim eu vou fazer. Cito aqui que na sequência do recurso, a recorrente buscou apresentar argumentos contrários aos efeitos retroativos da chamada declaração de inidoneidade, trazendo histórico sobre as datas que ocorreram as operações, alegando impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos, né? Cito aqui trechos com relação à boa-fé, trazidos pela recorrente, e são argumentos normais aqui, que a gente está muito bem acostumado com relação aos efeitos retroativos, no sentido de que é um ato meramente declaratório, que já vai declarar a situação pré-existente. Portanto, essa discussão aqui se torna até enfadonha de tão comum ao nosso tribunal. Mas, de qualquer forma, eu coloco aqui, em linhas finais, busca recorrente, junto ao item 2 das folhas 1047, evidenciar a efetividade das operações, discorrendo sobre as cautelas que teria tomado, entendendo que, perante o conjunto probatório da sua boa-fé, não pairaria qualquer dúvida a respeito de quem deveria ser o verdadeiro responsabilizado pelo pagamento. Então, eu digo aqui que a tônica da peça ordinária ela é dividida em duas linhas argumentativas. Primeiro, a impossibilidade de ser penalizada por ato ilícito praticado por terceiro, ou a impossibilidade de serem atribuídos efeitos retroativos à declaração de inidoneidade. E segundo, a afirmação pela efetividade das operações. Com relação ao estabelecimento simulado ou inexistente, eu cito a portaria CAT 95 de 2006, o seu artigo 38, que vai falar justamente sobre isso. Cito aqui as conclusões do PCN e cito parte da decisão de primeiro grau a respeito aí da retroatividade dos efeitos da declaração de inidoneidade ou cancelamento de inscrição e por aí vai. Então, eu coloco aqui, faço uma advertência que reputo necessária. Em incontáveis julgados cujo objeto circunda a temática da extensão dos efeitos da declaração de nulidade de inscrição de fornecedor, este egresso segue o entendimento preferido pelo STJ sobre o tema, obrigando-se, pois, a aferir em concreto o preenchimento simultâneo dos requisitos parametrizados por aquela corte superior, aqueles requisitos, aquele kit boa-fé que a gente conhece. Entretanto, o presente caso não versa sobre creditamento indevido de ICMS, nem de penalidade atribuída a fornecedor que adquiriu o produto de empresa posteriormente declarado inidôneo. Segundo consta do relato da infração, a recorrente foi autuada pela quebra do diferimento de ICMS devido à operação dada com contribuinte em situação irregular com o fisco paulista, nos termos do artigo 428, inciso 3º. Em tal contexto, apurou-se a falta de recolhimento de tributo devido na saída de sucata de alumínio, NCM 7602, em nada se confundindo, portanto, com os típicos casos que envolvem a inidoneidade do fornecedor, declarada posteriormente à data das operações. Eu cito mais uma vez a infração,
Em concreto, não há que se invocar, pois, a aplicação da súmula 509, pelo simples fato de não estar diante de casos de creditamento indevido de ICMS desconstituído em razão de ato de terceiro. Assim sendo, inexistindo discussão acerca do princípio da não cumulatividade, não há que se falar em aplicação dos efeitos da mencionada súmula, tampouco de decisões judiciais reiteradas que levaram à sua edição. Eu digo isso porque foi citado no recurso. Em reforço como argumento adicional, repiso que o objeto da presente lide se resume, como bem rememorado pela representação fiscal, a interrupção do diferimento do lançamento do imposto. Cito aqui o artigo 392 do regulamento, 428, e coloco aqui a responsabilidade pelo lançamento do imposto foi atribuída ao estabelecimento que deu a saída da mercadoria, no caso, a recorrente. Diante dessa realidade, não se está diante de penalização, obrigação de pagar tributo por ato praticado por terceiro ou por invalidação de seus documentos e cadastros fiscais em decorrência do processo administrativo. A penalidade referida deu-se pela quebra do diferimento. Faço coro com as considerações que encontro no item 30 do parecer da representação fiscal, falo sobre quebra do diferimento, mas coloco aqui, ainda que de modo transverso, é de mistério que se analise se houve preenchimento objetivo e simultâneo dos requisitos mencionados, os quais dariam asa ao reconhecimento da boa-fé da recorrente, ainda que se tratando do caso vertente de quebra de diferimento. Aí, com relação aos requisitos, né? Com relação aos documentos trazidos aos presentes autos, presumem-se os mesmos serem legítimos e verdadeiros. É imperioso que se afira a demonstração da veracidade da compra e venda. Eu cito todas as notas fiscais, uma por uma, cito o livro Razão, coloco aqui, acuso inexistir qualquer pedido de compra, ordem de serviço, comprovante de transporte ou referência, nada que comprove a chamada entabulação do negócio entre a empresa autuada e a suposta destinatária dos produtos a que se refere a peça vestibular. Não bastasse, obrigo-me a consignar procedimento que reputo no mínimo atípico no que respeita aos e-mails. Acuso nos autos e-mail trazido às folhas tais, datado de tal, que resume apenas informar os dados da empresa sem qualquer outra informação acerca de eventual transação comercial. A esse propósito, depreende-se que não há extensão de e-mail que comprove seu remetente, eis que o mesmo se apresenta através de conta pública de extensão Yahoo. Cito outras páginas, cito outros e-mails da própria recorrente, juntado pela própria recorrente, em que, a despeito da extensão do mesmo ser igualmente pública, hotmail.com, o e-mail tem como remetente identificação Total Sucata, tendo por mensagem informação da realização do depósito no Banco Santander. Vale dizer que o e-mail referido é identificado por totalsucata@hotmail.com, e nada tendo a ver com a suposta adquirente de mercadorias. Cito outras particularidades de todos os e-mails aqui mencionados, inclusive com o corpo do e-mail datado de 16/1/2019, às 11h03. Cito aqui todas as mensagens e também todos os e-mails com todas as datas. Eu fiz questão de ver um a um. Concluo, os e-mails não evidenciam qualquer tratativa, não foram enviados e recebidos pelas partes envolvidas, não mencionam condição de pagamento, data de entrega ou retirada do produto, não fazem qualquer referência em relação aos preços praticados, descontos, acréscimos, condições, nada. Não fosse suficiente, ou não estão sequer referidos ao remetente ou destinatário, ou indicam terceiros ou empresas terceiras alheias ao que se considerasse uma tratativa comum ou regular. Cito aqui partes do parecer da representação fiscal, também falando sobre documentação e por aí vai. Também cito partes da decisão que vai analisar esses e-mails e por aí vai. Então, digo aqui, julgo deficitária a comprovação da efetividade das operações. Com relação à comprovação da verificação da regularidade do fornecedor, tem uns 100 números aqui de Sintegras, de cadastros CNPJ, CADESP, tal. Eu divirjo aqui da representação fiscal e entendo que foi preenchido, sim, este requisito nos termos do artigo 22A. Com relação ao pagamento decorrente das transações, em comunhão com as ponderações trazidas pela representação nos itens 46, 47 e 49 do seu parecer, os comprovantes que encontro não se emprestam a confirmar o pagamento das operações. Anoto que, em sua totalidade, fazendo crer tratar-se de pagamentos referentes às operações, os extratos apresentam informações manuscritas sobre esta ou aquela operação bancária, que fazem alusão às eventuais notas fiscais sem qualquer validade ou relação ao próprio extrato em si mesmo. Não fosse suficiente, extrai dos mesmos extratos que, em relação às operações anotadas, as informações oficiais do Banco Santander expressam operações em que absolutamente não é possível identificar o pagador. São elas: depósito em dinheiro no caixa,
depósito em cheque no caixa, cheque depositado devolvido e depósito centralizado. Coincidência ou não, atesto não existir nos autos um comprovante bancário sequer que evidencie a fonte pagadora, ao exemplo de comprovantes ou extratos bancários que exibissem a saída do dinheiro de conta da titularidade da fonte pagadora ou qualquer outro comprovante que se assemelhasse em valor probante. Não há cópia de eventuais cheques que foram descontados, não há identificação da pessoa física ou jurídica que teria realizado o depósito de dinheiro ou mesmo cópia do cheque devolvido, que per se levaria ao desfazimento do negócio ou sua obrigatória substituição. Então, estou dizendo aqui que o que vê são comprovantes bancários com alusões a operações descritas no exordial preenchidas à mão, as quais, ao meu ver, não gozam de robustez probante. É desejado esse tipo de comprovação. Bom, seja pela inequívoca natureza jurídica declaratória da decisão administrativa que reconhece a idoneidade da empresa, seja pela manifesta ausência de preenchimento do integral e simultâneo dos requisitos da boa-fé, não se aplica a súmula 509. Por um ou todos, entendo por insuficientes argumentos e documentos colacionados em defesa, frente à realidade, julgo correto quanto decidido pelo julgador monocrático, conheço do recurso ordinário e a ele nego o provimento. Então, presidente, em resumo, esta é a minha decisão, estou negando o provimento ao recurso. Não sei se o presidente está sem som. Pronto, retornou. Então, presidente, essa é a minha posição. Só está sem som, presidente. Muito bem, doutor Argos, um voto bem postado e bem objetivo aqui nas suas conclusões. O processo está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário conhecido integralmente, não provido à unanimidade nos termos do voto do ilustre relator. Julgamento encerrado, e com o encerramento desses julgamentos, completamos então a pauta de hoje. Declaro então encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Encerramento da sessão no EPAT. Pauta já estou visualizando. Pauta está regular. Então, eu peço ao Jailson para que encerre, então, a gravação, agradecendo aqui ao Dr. Flávio, que esteve aqui conosco nessas sessões. Dr. Flávio, um breve retorno aqui. Obrigado por tudo, viu? Obrigado a vocês. E até a semana que vem, se Deus quiser.